Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica, onde hoje apresentamos temáticas da doutrina social da Igreja. É para isso, o nosso convidado é o Cássio Catarino, com quem conversaremos depois de mostrar notícias que marcam a atualidade religiosa. O dever de cuidar foi o tema das Jornadas Nacionais da Pastoral da Saúde, onde se reconheceu o papel desenvolvido pelas instituições da Igreja Católica. Temos 3 caminhos, cada um a seu modo. No ano em que se assinalam as bodas de prata deste encontro, o programa das conferências e debates inspira-se na parábola bíblica do Bom Samaritano, relatada pelo Evangelho de Lucas, onde se apresenta o episódio de um doente caído na estrada, que é tratado e acolhido por um estrangeiro. Nós vamos realmente ter em atenção a necessidade de ver, de darmos conta de quem está em sofrimento e como é que podemos ajudar essas pessoas na sua crise de saúde, na sua crise de idade, na sua crise terminal. Nós temos que dar-nos conta, não passarmos de raspão. Mesmo os técnicos têm que, numa atitude de proximidade, estar presentes, ficarem, acompanharem. Este encontro, que este ano versou sobre o tema A Arte de Cuidar, pretende assim debater e divulgar as formas como a Igreja Católica deve promover uma atitude de proximidade e atenção em relação aos doentes no momento de crise que se vive em Portugal. Em saúde, os médicos, os enfermeiros, as equipas clínicas nem sempre podem curar, mas temos todos o dever de cuidar, porque o outro é alguém de quem eu me tenho que fazer próximo, para o ajudar a ser feliz, a realizar-se. E por isso, mesmo quando tem uma doença crónica, que já não pode curar-se, mesmo quando tem uma doença terminal, que já não pode curar-se, nós temos que o cuidar com tanta ternura, com tanta atenção, com tanta competência, que efetivamente, através desse cuidar, a pessoa se sinta, na sua realidade, sereno, realizado e feliz. A sessão de abertura do 25º Encontro Nacional da Pastoral da Saúde contou com a presença do Ministro da Saúde, que fez questão de reforçar a importância da colaboração entre a Igreja Católica e o Estado no que diz respeito a este setor. Uma ação concreta em termos de tudo aquilo que é não só voluntariado, mas com uma palavra muito concreta em voluntariado. Nós vamos às principais instituições do país e, invariavelmente, vemos um conjunto de pessoas dedicadas, vemos um conjunto de pessoas que os próprios doentes valorizam e vemos isso, como eu referi, ainda no hospital de Vila Franca de Xira, que inaugurámos este mês, pois o grupo de voluntários já estava lá constituído. Já estava a funcionar, já estava a apoiar. A arte de cuidar foi o mote para uma análise cuidada sobre o estado da saúde em Portugal e na importância da pastoral da saúde para os doentes e os que precisam de ajuda. Cuidar é saber amar, mesmo sem palavras. No mundo da produtividade e superatividade, importa redescobrir a valia do encontro verdadeiro e autêntico com quem sofre, de modo que saiba e sinta que o seu sofrimento não é singular. Entre conferencistas e participantes foi constante a troca de ideias e a partilha de histórias e pensamentos. Um exercício importante e essencial nos dias que correm, onde a crise também chega à área da saúde. A reunião destes dias tem a ver com o sofrimento, que não é só necessariamente da doença, também é de outros níveis, ou uma doença às vezes também não necessariamente física, não é? Passa por um conjunto de condições para as quais é preciso trabalhar, esforçar-se, bater-se por elas, certos de que isso é a coisa mais importante para cuidar. Nós temos que cuidar dos outros. Nós existimos não num círculo fechado. Nós existimos ultrapassando esse círculo fechado e olhando para os outros. E se os outros sofrem, se os outros têm necessidade de ser cuidados, nós temos obrigação de responder a isso. É assim que se pratica aquilo que Cristo nos ensinou através da sua doutrina, não é verdade? Médicos, enfermeiros, capelães hospitalares e responsáveis da Pastoral da Saúde foram os conferencistas convidados para 4 dias de estudo e reflexão em Fátima. Agora, a causa do ambiente e a palavra a quem manteve por perto, em todo o percurso de vida, a proteção da natureza e dos recursos naturais.
A cidade concilia tudo quanto é próprio para a vida do homem, quanto é necessário para a vida do homem. Tem é que lhe dar, de facto, um objetivo que seja estético, que tenha, de facto, realizo como sendo uma obra sua, das suas preocupações, das suas necessidades, da sua relação com o meio, da sua relação com o mundo. Falou-me na vertente estética. Essa vertente estética muitas vezes é esquecida quando se constrói uma habitação. Esquece do espaço verde. Não se esquece o espaço verde, nem é um esquecimento. A obra do homem, quando é realizada com os objetivos para o homem, evidentemente, que implica uma estética, implica um funcionamento, implica, de facto, uma criatividade na sua formação, na sua forma e na sua maneira de ser e estar. Quando olha para a paisagem em Portugal, de norte a sul de Portugal, deste nosso país, o que é que acha? Sente-se desanimado? Não me sinto desanimado, evidentemente, olha para a paisagem e a paisagem, quando não se realiza em função dos erros do homem, é uma paisagem sempre criativa. Quando são os erros do homem, a sua ambição, o seu estar na vida materialista, evidentemente que a paisagem ressente-se desse processo. Olhamos para o nosso... Portanto, a paisagem criada pelo homem responde aos anseios e às preocupações do homem. Mas perderam-se muitas árvores que são nativas de Portugal? Não perderam-se, destruíram-se muitas paisagens, porque a árvore faz parte, seja a árvore que for, faz parte de uma paisagem em Portugal, não é? É um elemento fundamental da paisagem em Portugal, a árvore. Um país onde existe o campo e existe a cidade. O problema é a harmonia entre o campo e a cidade e a maneira como, de facto, os dois elementos são fundamentais no processo do eco-humano. Mas essa harmonia ainda existe? Entre o campo e a cidade? Se encontra muito. Basta ver as nossas paisagens, muitas das nossas paisagens ainda têm essa harmonia. Basta ver o Vale do Douro, do Rio Douro, basta ver os montados e charnecas meridionais de Portugal, basta ver as paisagens em socalcos das beiras, basta ver tudo isso ainda reflete. Mas o problema é que essas paisagens correm o risco de não se desenvolverem em função do homem atual e ao mesmo tempo não de serem destruídas também em nome do homem atual. Essas paisagens muitas vezes estão mais em função da economia. Todas as paisagens têm em função o homem e, portanto, têm em função a economia do homem. Podemos dizer que Portugal sofre de uma eucaliptatização? Sofre, evidentemente, de uma destruição significativa e violenta do sistema natural de que o homem vive e de que, evidentemente, o português instalado no seu território depende. Quando olha para a sua Lisboa, eu sei que também passava férias, não sei se passa atualmente ainda em Coruche, mas quando passava férias em Coruche, quando olha para a sua Lisboa, onde nasceu, sente-se desanimado, sente que aquilo que sonhou não se está a concretizar? Não, o problema do homem na construção da paisagem é uma luta permanente. E evidentemente que há desvios provocados por aspectos especulativos e de desconhecimento da necessidade do equilíbrio ecológico da paisagem, que têm que ser evitados, têm que ser combatidos e que têm que ser substituídos pelo bom uso da paisagem e a boa construção da paisagem para o homem e do homem.
aqui neste jardim, concretamente, na Fundação Carlos Gulbenkian, podemos dizer que existe esse equilíbrio. Há botão e há espaços verdes. Não sei, em todo lado hoje, no século XX, há botão e há espaços verdes, e há também pedra, e há tudo como novo. Portanto, não há uma luta entre o botão e o espaço verde. A natureza viva está presente na agricultura, está presente na silvicultura, está presente na horticultura, está presente nos jardins, está presente nas serras, está presente na construção humana, no eco do homem. Tem uma visão poética da natureza, do espaço? Não, tenho uma visão realista da natureza e da sua necessidade para o desenvolvimento do homem, no nosso caso do português. As preocupações ambientais estiveram sempre na sua consciência? Não propriamente com o termo ambiente, que é muito usado, mas com o problema de eco do homem, de criar a casa do homem, através, de facto, da criatividade do próprio homem. É esse o problema. E, portanto, evidentemente que tudo quanto é uma resposta a este objetivo, para mim, é trabalho a fazer, a realizar. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Agora temas da doutrina social da Igreja. E é nosso convidado, o Dr. Cássio Catarino. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Uma presença neste programa e neste espaço onde divulgamos temáticas da doutrina social da Igreja ao longo das últimas semanas. Hoje para falar sobre o grande movimento social de cristãos. Que temática é esta? Que relevância tem ela no conjunto da doutrina social da Igreja? Tem muita relevância, mas talvez por isso mesmo esquecemos que a tem. A ideia do grande movimento... Desculpe, só não estamos a falar de um partido político. Nem pouco mais ou menos. Exatamente o contrário disso. É que, enfim, a própria denominação desta temática podia levar a esse sentido, mas não se trata, de facto, dessa pretensão. Ainda bem que chama a atenção para isso. De facto, o que está aqui em causa é, de facto, os cristãos constituírem-se em movimento plural, para o qual cada um dá o seu contributo, procurando todos em conjunto intervir na sociedade a favor da justiça, da humanização e, particularmente, da solução dos problemas sociais. Tratar-se-ia basicamente disto. Cada elemento cristão, cada movimento, cada instituição está com a sua identidade própria, com as suas opções políticas e tudo mais. Portanto, é um movimento claramente plural. É de notar que a ideia deste movimento surgiu a partir exatamente de João Paulo II, precisamente no primeiro centenário da encíclica Rerum Novarum de 1991, portanto, nos 100º anos. E no número 3, ele fala exatamente na existência de um grande movimento a favor da dignidade humana. Portanto, nunca partidário, mas, pelo contrário, altamente plural. Esse seria o objetivo, um movimento empenhado na defesa da pessoa humana e da sua dignidade. Tal e qual. E até que ponto é que seria possível que servissem nesse grande movimento opções e ideologias diferentes, políticas, económicas, etc.? Isso aconteceria, naturalmente, através do diálogo que falámos na semana passada, e através, efetivamente, dos compromissos reais na procura de soluções para os diferentes problemas, dando cada qual o contributo que estivesse ao seu alcance.
tanto em iniciativas dentro da Igreja como em iniciativas fora da Igreja. Seria altamente recomendável que, numa fase mais avançada, este movimento apresentasse propostas concretas aos poderes políticos e, na medida em que é plural, poderia, de facto, formular propostas que tivessem em conta as várias opções partidárias. No caso da dignidade da pessoa humana, nesse amplo setor, vemos, por vezes, assumirem-se posições muito divergentes, até, por exemplo, sobre o valor da vida humana e a defesa da vida humana no seu início e no seu termo. O diálogo levaria aqui a atitudes conciliatórias? Eu penso que pode levar, embora não possa garantir, mas para todos os efeitos, entre os próprios cristãos há divergências profundas nessa matéria, como na perspectiva económica, na social, etc, etc. Agora, mediante um diálogo aprofundado, talvez se conseguisse chegar a algum entendimento. Evito a palavra consenso, mas um certo entendimento, sim. Que poderia acontecer também quando em causa estivessem a dignidade da pessoa humana no trabalho, enfim, noutros setores e noutros momentos da sua existência. É curioso que o Papa Bento XVI, na encíclica Caritas in Veritate, é portanto muito recente, agarrou nesta ideia que tinha sido lançada pelo Papa João Paulo II e falou numa grande coligação a favor do trabalho decente ou trabalho digno, e visa exatamente esse objetivo. De facto, hoje em dia há as lutas sindicais pelo trabalho digno, mas falta efetivamente um movimento mais amplo em que participem não só trabalhadores por conta de outrem, mas também empresários e outras entidades. E acredita, doutora Cássio Catarino, que mais do que diferentes partidos ou diferentes organizações da sociedade a promover esses amplos consensos, pode ser, por exemplo, a inspiração da doutrina social da Igreja a incentivá-lo? Pode, e tem todas as condições para isso. Para tanto, é necessário que nós, leigos, sejamos menos preguiçosos. Portanto, é indispensável que, na verdade, os leigos tomem consciência da sua responsabilidade sociopolítica, que procurem, efetivamente, organizar-se. Este movimento não precisa de nascer de cima para baixo, pode ser qualquer coisa que brota das várias iniciativas que hoje já existem na Ação Católica, na ASEIGE, na Caritas, na Sociedade de São Vicente de Paulo, nas paróquias, nas dioceses, em inúmeras instâncias. Portanto, seria aproveitar uma dinâmica que já existe, fazendo-a convergir para qualquer coisa de comum. Algo do que nos anos 60 ou 70 a Ação Católica promoveu, unindo diferentes setores. Exatamente. Portanto, no fundo, seria algo semelhante à Ação Católica, que mantém atualidade, mas é diferente da Ação Católica, porque se caracterizaria por ter como objetivo a consciência coletiva dos problemas sociais e políticos no sentido amplo e a procura das soluções necessárias. Aqui os membros da Ação Católica podem ser decisivos em termos de dinamização e até de inspiração cristã. Uma inspiração do Papa João Paulo II, retomada depois por Bento XVI, como referiu, que teve alguma concretização daquilo que vai observando, pelo menos alguma preocupação por parte dos leigos em que este grande movimento tenha concretização? Pois, em geral não, e os leigos muitas vezes têm receio de que isto seja um partido. E, portanto, acaba por existir um conjunto de resistências muito, muito grande. É curioso que o Papa João Paulo II, nos centésimos anos, foi muito prudente, dizendo que este movimento praticamente já existia, e tinha razão. Porquê? Porque, para todos os efeitos, há cristãos leigos a trabalhar em inúmeras instituições e em inúmeras atividades. Simplesmente, aquilo para que ele chama a atenção é o seguinte, que é unirem-se na perspectiva de melhor fundamentarem a sua ação e de melhor convergirem para objetivos comuns. Isso tem sido muito difícil. Que poderia ser aquilo que também falamos nos dias de hoje, que é a globalização da solidariedade, ou trazer esta palavra globalização também para estas temáticas? Totalmente de acordo. Portanto, teríamos a globalização da solidariedade no sentido de abranger todas as pessoas, no sentido de abranger também todas as dimensões
razões da existência, as pessoais, as sociais, económicas, etc., etc., tendem depois para o nível internacional. Até porque muitas instituições da Igreja e movimentos têm, efetivamente, correspondência a nível internacional e, portanto, era possível desenvolver uma ação extraordinária. Veja que tanto a Caritas como a Sociedade de São Vicente de Paulo estão em mais de 150, 160 países. Portanto, seria uma capacidade imensa a nível internacional. A rede está constituída? Está constituída. A base da rede está constituída. Infelizmente, ainda enfim, a circulação da informação e a união dessas partes não acontece. Poderá ser a falência do sistema atual, o agravamento da crise, que leva a que, de facto, se procurem vias alternativas diante da impossibilidade ou de uma solução por aquilo que existe na atualidade? Eu acho que sim, que será o caminho. Simplesmente por razões diversas, verifico que, em geral, as pessoas ainda estão na expectativa de que isto volta para trás. E acredita, Dr. Cássio Catarino, que vai voltar para trás? Não, isto não volta para trás. Portanto, se nós não nos assumirmos nem nos autorresponsabilizarmos, a situação será cada vez mais grave. E será por isso necessária uma via alternativa? Exatamente. Portanto, então um caminho de procura de soluções. E este caminho seria, na verdade, o grande contributo que os católicos, cristãos em geral, poderiam vir a dar. Agradeço, Dra. Cássio Catarino, ter estado neste programa a apresentar temáticas da doutrina social da Igreja, que em cada semana vos propomos aqui no programa Eclésia. Já amanhã, outros temas da atualidade religiosa marcarão presença neste programa da Igreja Católica. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.